E aí, gente, tudo bem com vocês? Bom dia, boa tarde, boa noite, paz ao seu coração. A gente está começando hoje o segundo episódio do nosso Pode Ser, um nome sugestivo, né, com a nossa igreja, já decora esse nome. Falando em decorar o nome, já vai agora no nosso Instagram, não perde tempo, é o @serigreja_. Lá você vai acompanhar todos os nossos conteúdos, nossos cultos, nos dias de domingo, nossos eventos, que são variados eventos que a gente tem durante vários meses. E você pode estar acompanhando os nossos conteúdos de lá, tá bom? Já se inscreve aqui no canal, curte esse vídeo, tá? Se você chegar num ponto da nossa conversa que, puxa vida, me edificou essa conversa demais, aí você clica no botãozinho aí do joinha, dá um joinha pra gente que eu acho que vale, né? O maior trabalho, a equipe toda. Fala oi! Oi! Essa equipe aqui trabalha incessantemente para proporcionar para você agora os nossos conteúdos aqui da nossa comunidade, tá bom? Então já se inscreve, clica no botãozinho do joinha, deixa um comentário bem legal, que eu tenho certeza que o teu comentário também pode atingir outras pessoas, não só a nossa conversa, tá bom? Estamos aqui hoje com pastora Olga, né? É uma das nossas pastoras integradas aqui da comunidade Ser Igreja. Pode se apresentar para todo mundo, pastora, por favor. Olá, gente. Boa tarde, boa noite, bom dia. Não sei que horário que vocês vão ver. Usei o chavão aqui de Felipe. Meu nome é Olga, sou pastora dessa casa e é um prazer estar aqui com vocês nesse podcast. É isso, gente. Então, seguindo a mesma dinâmica do vídeo anterior, né, que foi o vídeo de discipulado. Eu não sei em que timelapse vai passar esse vídeo, né, a ordem dos vídeos. Mas seguindo a mesma dinâmica, a gente viveu aqui a nossa conferência DNA. Foram 3 dias maravilhosos de pura presença de Deus, onde foi derramado sobre nós aquilo que a gente poderia viver, e a gente já começamos a viver, né, no que se refere à cura, ao discipulado e à paternidade. Hoje estamos aqui com a pastora Olga e vamos ter uma conversa muito legal a respeito de cura. Que pastora Olga, anteriormente, em uma parte da sua vida, foi missionária, né? Isso. Missionária. Isso. E ela foi missionária pela Jocum. Tu pode falar um pouquinho sobre isso pra gente, Olga? Então, fui missionária pelos jovens com uma missão, né, que é a Jocum, por 24 anos. 24 anos da minha vida eu estive dentro da Jocum, trabalhando de tempo integral. A Jocum é uma ONG multi-internacional, são várias igrejas que se encontram ali, né? São pessoas que vão para ser formadas, para serem missionárias, para viverem o chamado de Deus dentro do Brasil e fora do Brasil, enfim. E eu entrei como aluna, fiquei 5 meses como aluna e depois Deus disse assim, vai ficando. E eu fui ficando e fiquei por 24 anos dentro da missão. Não é 24 meses. Não. Nem 24 dias. Não. Glória a Deus. E foi esse tempo que você ficou lá, porque a gente vai discorrer sobre cura, né? Uhum. E hoje a pastora Olga aqui na comunidade, para você que não sabe, a pastora Olga é uma referência no que se trata de vidas que precisam, né, tecer esse fio de cura na sua vida desde da sua infância, do seu nascimento, dos seus antepassados, até os seus dias, né? Os dias que essa pessoa está vivendo. Então ela é uma referência para nós. Aqui, além de ser pastora, né, ela tem tratado muitas pessoas aqui na comunidade. Eu sou uma dessas pessoas. Muita gente aqui que está agora aqui dentro fazendo podcast também já passou pelas mãos dela. E pastora Olga, dentro desses 24 anos, o que foi no quesito de cura, né? Além dos teus trabalhos missionários. Uhum. Mas no quesito de cura, o que foi a parte mais marcante, assim, que Deus mostrou pra você numa pessoa, não que Deus mostrou na forma particular, né? Uhum. Mas no quesito cura, o que Deus te mostrou na maioria das pessoas que você atendeu, que elas têm mais necessidade hoje, né? As pessoas têm necessidade, eu tenho necessidade, você tem. Uhum. Como alguém que trabalha com isso. Né? Você pode falar um pouquinho disso pra gente? O que me chamou a atenção dentro da cura é que muitas das dores das pessoas são muito similares. Mesmo sendo em países diferentes, mesmo sendo em estados diferentes, as dores, os traumas são muito parecidos. Né? Parece que você está falando com a mesma pessoa que você falou num outro estado. E uma das coisas que eu percebi dentro da cura é a questão familiar.
é onde a gente mais é machucado. É dentro da família. O primeiro lugar onde você é machucado é dentro da família. Não é fora, não é com um colega, não é com alguém que você não conhece. Você é machucado sempre por alguém que você ama, que você gosta, que acompanha a sua vida dia a dia. Então, uma das coisas que na cura a gente vê muito é a falta da paternidade, ou uma paternidade abusiva, excessiva, ou uma maternidade totalmente alheia, ou, por outro lado, muito severa, muito abusiva. Então, isso aí é muito real dentro da cura. Então, isso faz com que a gente não consiga ver Deus como Ele realmente é. Ok, mas por que dentro da família? Porque justamente dentro do lugar que você não espera. Porque há pessoas que convivem com você todos os dias. Então, elas conhecem você da forma pura. Dentro da família, você não usa máscara. Dentro da família, não. Dentro da família, você é o que você é. Fora, você consegue ser outra pessoa. Fora da família, você consegue colocar uma máscara, você consegue ser agradável, você consegue fazer aquilo que você não gosta, mas você faz. Mas dentro da família, não. Dentro da família, você é o que você é. Então, ali, você machuca e você é machucado. Então, assim, se você vem de um lar abusivo, de pais extremamente severos, extremamente agressivos, você tem duas realidades. Ou você vai para esse excesso, você se torna uma pessoa extremamente severa, extremamente agressiva, ou você torna uma pessoa extremamente apática, subserviente. E aí, quando você entra nesse lugar de subserviência, qualquer pessoa te domina. Então é via de regra ser repetitivo isso na vida de algumas pessoas? Sim. Sim. Não todas, tem uma exceção para isso? Eu não encontrei. Eu não encontrei, porque normalmente é esse movimento que a gente faz. Ou a gente vai para a rebelião, que nos leva para agressão, né? Nos leva para ira, para raiva, ou a gente vai para o outro lado, que é esse lado onde, em vez de eu matar o outro, eu me mato. Então eu venho para esse lado aqui, que não é a rebelião, que é essa subserviência. E eu chego aqui, eu me mato. Eu começo a jogar todas aquelas dores para dentro de mim. Então aí as pessoas começam a desenvolver doenças psicossomáticas variadas. E aí, desde uma psoríase, como uma doença mais grave, como um câncer. Mas aí entra a cura, nesse momento. A cura entra aqui. Porque assim, uma das coisas que hoje a psicologia já concorda é que o perdão, ele faz com que você destrave portas na sua vida inúmeras que você nem imagina que você tem. Então, assim, a partir do momento que eu começo a ser acompanhado por alguém e eu começo a falar das minhas dores, eu abro meu coração, nesse momento eu me dou o direito de escutar o que eu estou falando, porque a gente não tem muito costume de se escutar, né? Então a cura entra aqui, eu tenho que falar, eu tenho que declarar, eu tenho que mostrar o que eu estou sentindo, e a partir do momento que eu começo a mostrar, eu sou acolhida. A minha dor, ela é validada. Tem alguém que está ali me acompanhando, me mostrando um caminho. A partir do momento que ela começa a validar a minha dor, a partir do momento que ela começa a me mostrar, pavimentar esse caminho, eu começo a me escutar, eu começo a ter as respostas daquilo que eu tinha pergunta dentro de mim. Então tu diria que com alguém me acompanhando, sim, é algo que tu costuma dizer, né? A minha dor então vai ser bem-vinda. Meu choro vai ser bem-vindo. Seu choro que é bem-vindo. Na casa dessa pessoa, então, não é? Às vezes é tratado como drama. Sim, na maioria das vezes. Uma das coisas que eu escuto muito nos gabinetes é: depressão é frescura. Não é. Depressão não é frescura. Depressão é uma dor gigantesca que vai causar uma ruptura na alma dessa pessoa. E a alma dela, com essa ruptura, ela fica muito, muito sensível
para todas as outras coisas. Então, por isso que a gente tem tantas pessoas hoje no mundo que são abusadores. E muitas pessoas que entram em relacionamento extremamente abusivo. Porque elas acostumaram a ser subservientes àqueles tipos de pessoa. Meu Deus do céu. Então, assim, ó, vamos lá. Para você entender sobre cura, né? E sobre a vida das pessoas, porque a cura a gente não vai curar uma parede, né? Não vai curar uma porta, a gente vai curar pessoas. Sim. E o ser humano é um ser vivo muito complexo. Não é como um animal, né? Um gato, não é. Ele é complexo, ele é dotado de sabedoria, entendimento de algumas coisas. Beleza. Isso é muito complexo. Sim. Então por que Deus te escolheu, ou você, né? Mas eu acredito que Deus te escolheu para trabalhar com algo tão complexo quanto o ser humano. Então, toda vez que eu penso por que eu estou fazendo isso, eu lembro do meu pai. Meu pai era policial, né? Ele era um homem muito severo, ele tinha um temperamento muito forte, ele era bem agressivo e ele não passava muito tempo dentro de casa. Meu pai morreu, eu tinha 5 anos, né? Eu venho de uma família bem grande e quando ele morreu eu tinha 5 anos. Então, quando ele vinha para casa, que ele era policial destacado, naquela época tinha isso. Quando ele vinha para casa, ele parava com a gente e contava história. Meu pai gostava de contar história. E eu fui desenvolvendo, né, nesse tempo, fui desenvolvendo esse gosto por ouvir história dos outros. Então ele gostava de contar muita história. E depois que ele fazia isso, ele fazia uma brincadeira com a gente, porque ele tinha muita dor no pé, porque ele usava coturno muito tempo. Então ele tinha muita dor no pé e tal, e a gente colocava uma água com remédio pro pé dele. Depois que a gente colocava essa água, podia lavar os pés dele, a gente podia deslizar nas pernas dele, era muito legal. E depois disso ele colocava a gente no peito dele, dizia assim, ó, escuta. Ele fazia assim, escuta o coração do pai. Quando ele fazia isso, escuta o coração do pai, eu entendi que quando eu fui desenvolvendo esse gosto por ouvir história, eu fui desenvolvendo o gosto por escutar o coração da pessoa. Então, assim, a cura, para mim, ela é muito importante, porque eu escuto o coração da pessoa, aquilo que ela não fala para ninguém. É importante para mim. E ela te confidencializa isso, as dores dela. Sim. Assim como tu também tá fazendo agora pra gente. Isso. Falando do teu pai. É. Você falou que teu pai foi um homem muito severo. Sim. Né? Colérico ao extremo. Extremamente colérico. Acho que ele era 100% colérico, aquele homem. Não tinha um segundo temperamento. Não, era só colérico. Ele era só colérico. Ó, você falou que teu pai era um homem muito severo, mas tu falou um exemplo dele tão carinhoso. Sim. E isso te marcou. Sim. Ao mesmo tempo que ele também era policial, Uhum. certo? Ele te marcou com esse gesto tão simples. Sim. Tu acha, então, que as pessoas são feridas dentro de casa, em um lugar que elas não esperam? Isso. E às vezes muitos jovens criam raiva dos seus pais, criam raiva das suas mães. Você acredita que mesmo assim, dentro desse lar, há esperança para esse jovem encontrar amor, esse tipo de amor que teu pai policial, severo, colérico, corria atrás de bandido, mas também era um pai amoroso que fazia o filho ou a filha escutar o coração dele? Tu acredita que há essa esperança ainda ronda as casas dos jovens de hoje, como na tua época? Se eu disser para você que não há esperança, eu tenho que parar de trabalhar com o que eu trabalho. Tem 30 anos que eu trabalho com isso. Então, sempre há esperança. E eu sei que eu não mudo o outro, eu me mudo. Eu começo a mudar a partir do momento que entra a cura nas minhas dores, eu passo a olhar o outro de forma diferente. E quando eu olho o outro de forma diferente, eu mudo a forma de pensar daquela pessoa, mesmo ela agindo da mesma forma que ela sempre agiu. Mas quem muda sou eu. Porque a cura entrou e eu preciso ter responsabilidade com aquilo que eu recebi. Sim. Porque se eu não tenho responsabilidade, a cura não entrou. Então é benéfico para ambos. Sim. Sim, porque eu começo a ter um movimento diferente e aquela família passa a ter um comportamento diferente também. Porque não tem como eu agredir alguém o tempo inteiro, sendo que aquela pessoa não reage.
Se eu não reajo, o outro não tem como me agredir. Ele vai me agredir até um tempo, depois ele vai cansar, ele vai perder a graça. Então é assim, mais ou menos isso que funciona. Quando eu mudo, eu paro de agredir, eu paro de reagir, o outro para de me agredir porque eu não estou mais reagindo. Não tem aquela resposta, né? Não tenho mais a resposta negativa. E eu começo a ver a pessoa diferente. Agora, tu diria, porque assim, tu é pastora, certo? Sim. Pastora de uma igreja evangélica. Uhum. Ok. Tu tem uma abordagem com as pessoas no ponto da psicanálise, da psicologia, porque é um tabu. Uhum. É pastora da igreja. Por que ela tá abordando isso daqui da psicanálise? Né? É meio tabu para as pessoas que vêm até nós, às vezes, né? Ainda mais para uma pastora. Tu acredita que, então, essas partes da ciência do comportamento humano, elas podem te ajudar num atendimento a respeito de cura? Elas já te ajudaram em algum momento nisso? Sim. Eu sou terapeuta, né? Eu sou formada. Então, como terapeuta, eu uso as ferramentas da terapia. Nos meus atendimentos também. Então não é pecado usar psicanálise? Não, muito pelo contrário. Entendi. Toda ferramenta é bem-vinda. É bem-vinda. Imagina, tem coisas na psicanálise que são maravilhosas. Eu preciso desse dispositivo. Senão, como que eu vou entender aquela dor daquela pessoa? A gente costuma chamar na terapia da miséria do outro, né? Como que eu vou entender a miséria do outro? Não tem como. Então eu preciso entender, porque assim, cada pessoa é uma pessoa, mesmo se você tendo uma dor similar a ela, um contexto familiar parecido com o dela, você vai ter uma resposta diferenciada. Porque não é uma forma de bolo, uma fórmula de bolo. Cada um é um ser único. Então eu recebo, pode ser a mesma história, mas eu recebo dentro de mim de forma diferente. E eu recebendo de forma diferente, eu tenho uma reação diferenciada também. Então, assim, eu preciso da psicanálise, eu preciso da psicologia, eu preciso disso tudo. Isso aí faz parte do meu atendimento, precisa fazer parte. E quem ouve a Olga? A Olga ouve tanta gente. Quem ouve a Olga? Meu pastor me ouve. A minha pastora. Nós temos muito tempo juntos. Né? Há pouco tempo nós tiramos 3 dias, só nós 3. E nós 3 sentamos e eu abri meu coração. Tô sentindo assim, tô sentindo assado, tô com raiva, tô com isso, tô com aquilo, não sei o que. Eles ficaram me olhando e os dois ficaram na mesa me olhando. E eu falei tudo, chorei. Aí depois eu chorei, aí eles vieram, me abraçaram, daí oraram. E eles me escutam. Mas eu tenho bons amigos também que me escutam. Eu tenho bons amigos. É importante ter os pastores. Sim, demais. E ter os amigos. E é muito bom quando os amigos se encontram nos pastores também. Também. Para além, porque assim, antes deles serem meus pastores, eles eram meus amigos, né? Porque eu entrei na igreja por uma amizade. Então eu vim parar na igreja porque eles me chamaram para atender uma pessoa. E da pessoa se estabeleceu uma amizade e foi, né? Nossa história foi. E eu ficava vindo aqui de tempo em tempo para atender algumas pessoas e tal. E de repente eu já tinha uma vontade de sair da missão porque eu já estava muito cansada, né? E de repente houve o convite, vem passar 6 meses. E dos 6 meses fazem 4 anos. 6 meses foi só uma isca. Foi. Eles fizeram um negócio aí. Eles pegaram eu no Marapuca. Agora, Olga, dentro dessa esfera, eu acabei de te perguntar uma coisa, né? Quem ouve a Olga? Pastor, também tem pastor? Sim. Mas também tem amigo, além de ser terapeuta. E pelo que eu te conheço, assim, um pouquinho que eu te conheço, tu é uma pessoa que observa muitas pessoas, certo? Sou. Observa o comportamento das pessoas, tem esse movimento. Ok, mas dentre tantos atendimentos, tantas palavras que saem da boca das pessoas, que ficam naquele ambiente, para quem não sabe, gente, a pastora Olga, todas as vezes que ela termina o atendimento, ela faz uma oração onde ela sai de um lugar de intercessão e é gerado, né, num ambiente. Ela já fez essa oração comigo. É gerado no ambiente do atendimento algumas palavras, alguns decretos, amém?
Então, ela faz esse movimento também de... Ela entra e ela sai, certo? E dentre tantas palavras, algumas delas, ou todas elas, de alguma forma te gerou algo na tua vida, elas ocupam um lugar na tua vida que as pessoas pensam que terapeuta é robô. Robô, pastor é robô também, né? Pastor não sente dor. Dentre esses atendimentos, alguma vez tu, puxa vida, ficou pensando em alguma coisa, ficou pensando numa palavra, numa história, num comportamento? Normalmente, quando eu entro numa sala de atendimento, isso, por muito tempo na minha vida, eu entrei em sala de atendimento, atendi, saí e toda a história desapareceu da minha cabeça. Diante de Deus, desaparecia. Mas uma ou outra história me marcou de forma maior, assim, mais intensa, né? Eu tive num atendimento, e o atendimento foi... o que a pessoa estava contando foi tão intenso, porque envolvia a criança. Então, quando isso aconteceu, que a pessoa foi contando que envolvia a criança, né, envolvia a pedofilia, aquilo me gerou muita ira. E muita raiva mesmo, me gerou... E eu tive que conversar com os meus pastores. Eu disse assim, isso aqui ficou muito pesado para mim, foi pesado. Não que eu não tivesse escutado em outras situações esse mesmo, mas aquelas condição em específico foi muito marcante para mim. Então, aquela condição realmente me deixou pesada. Eu fui para os meus pastores da época, né? Não eram esses pastores aqui, e deu tudo certo, né? Eu disse assim, Deus, eu preciso me livrar dessa história. Teve uma outra história também de uma moça que ela disse assim, ninguém me quis. Nossa, meu coração ficou chorando assim, sabe? Quebrou na hora. Eu disse assim, nossa, que eu saí do atendimento, fui para casa e a imagem do rosto da moça ficava e a frase dela, ninguém me quis. Porque quando ela falou ninguém me quis, as pessoas têm mania de intensificar a sua dor e tudo bem, não tem problema. E eu disse, ela deve estar valorizando, né? Mas quando ela foi contando a história dela, eu disse, ninguém quis ela mesmo. Era real. Era real no rosto dela também. Era. E era uma menina tão linda que eu disse, meu Deus, se eu tivesse uma filha, eu queria ela. Sabe? Daí eu fui pra casa pensando na menina, eu disse, nossa. Não era no nível de relacionamento entre homem e mulher, era um nível de relacionamento geral, pai, mãe, isso. Todos, ninguém quis, pai, mãe, avó, bisavó, ninguém quis, ela ficou sendo jogada assim, sabe? E era uma moça linda, sim, não só porque ela era linda, mas assim, não tinha nada do porquê rejeitá-la. Não tinha porquê. Provavelmente ela deve ter sido uma criança muito bonita. Criança, ela tem o poder de conquistar a gente, né? A criança conquista a gente. Eu fiquei pensando, nossa, ninguém foi conquistado por ela. Meu Deus, que coisa triste. Eu fiquei, nossa, ok. Tem algumas histórias que... Aquilo realmente foi difícil. Sim, elas te chocam. Tô contando pra gente. Como que alguém não vai querer alguém, uma criança? Sério, como impossível. É que, né? E como que tu faz pra entender isso, buscar entender isso? Porque de cara pode te chocar. Sim. Mas e como que tu faz esse processo de tentar entender né? Como terapeuta, eu não posso demonstrar as minhas emoções. Então, enquanto sala, mesmo que aquilo foi tão chocante para mim, mesmo dentro da sala, eu tenho que ter uma postura. Então, depois dali do tempo de atendimento, eu sentei com ela como pastora. Eu disse assim, agora como pastora. Aí eu ministrei o coração dela como pastora, sabe? E ali foi cura dentro das emoções dela, mas como pastora, né? E foi muito interessante que anos depois eu tive lá na igreja, que ela faz parte, essa menina, e ela correu e me abraçou. Eu não reconheci o rosto dela, porque eu sou ruim de fisionomia, só. Eu não reconheci, ela disse assim, pastora, minha mãe. Aí eu achei muito interessante, que eu fiquei olhando pra ela assim, e disse assim, ai meu Deus, e aí, quem é você? Não te conheço. Eu não reconheci ela, né? Aí a pastora que estava do meu lado deu um... Aí eu disse, a menina,
Nossa, daí eu abracei, daí ela me contou que ela fazia uma faculdade de engenharia, de agronomia, desculpa, e ela migrou, depois do meu atendimento, ela migrou para psicologia, ela estava fazendo psicologia, porque ela queria curar as pessoas da mesma forma que ela foi curada. E eu achei assim, nossa, aquilo para mim foi um marco na minha vida. Então, dentro do atendimento não é só as dores que tem ali dentro. Ah, não, né? Não pode. Então, assim, eu não atendo como terapeuta. Eu tenho um diferencial nos meus atendimentos. Né? Você já passou por ele, você sabe que eu não atendo como terapeuta. Mas eu dedico todo o tempo para aquela pessoa. O tempo que ela precisar, eu dedico para ela. Enquanto ela precisar, depois que ela estiver tranquila, eu sigo o meu caminho e ela segue o dela. Hoje, Pastoral, como que você pode, de alguma forma, hoje, as pessoas vendo esse vídeo, acho que muitos jovens vão assistir esse vídeo, até pessoas de mais idade, como que você incentivaria as pessoas a terem um acesso a essa cura que muitos de nós aqui já tivemos, muitas pessoas já passaram pelas tuas mãos, nesse tempo todo que tu trabalha com isso, mas não é só no âmbito técnico, usar psicologia, enfim. Como que tu pode incentivar essas pessoas? Por que elas devem ser curadas? Por que isso? Para ser livre. Uma pessoa deve ser curada para ser livre. Para ser livre da sua pergunta que ninguém respondeu. Para ser livre de uma dor que nunca foi solucionada. Para ser livre de um estigma que ficou grudado em você e você carrega aquilo. Para ser livre, sabe? Eu tenho uma história que eu contei. Eu estava num culto familiar, não sei se dá tempo, mas eu vou falar rápido. Eu tenho uma história que eu contei num culto familiar, estava no Rio Grande do Sul, e eu contei a minha história, que como meu pai morreu, eu tinha 5 anos, eu era a penúltima filha. Então todos os outros filhos, o mais velho tinha 14, então todos eram pequenos. Então a gente teve muita falta de muita coisa, até que a vida foi se estabelecendo, mas os nossos começos foi muito difícil. E a minha mãe tinha uma fala, ela dizia assim, Deus proverá para si o cordeiro. Sempre que a gente não tinha muita coisa para comer, ela sempre usava essa fala. E eu tinha vontade de ter uma boneca Suzy, porque eu sou antiga. É a Bárbara, é a Suzy. A Suzy. Gente, eu queria uma Suzy de bicicleta. E eu queria muito uma Suzy de bicicleta, muito mesmo, não tem noção. Era caro, né? Muito, era uma fortuna. Minha mãe nunca, ela me deu uma única boneca. Minha mãe me deu uma única boneca na vida. E a boneca, eu resolvi pentear o cabelo dela quando eu soltei, só tinha um tufinho aqui em cima, eu não conseguia mais colocar o cabelo. Aquela boneca, assim. Tu deita assim, ela fecha o olho, quando ela volta é um olho aberto só. Ela não movia, ela durinha assim, aquelas bonecas duras que não tem. Enfim, foi ótima a boneca que minha mãe me deu. Mas meu irmão matou a boneca, a gente era. Deu várias facadas na boneca dizendo que tava me matando. Olha só que tipo, é verdade. Então. Outra hora eu conto essa história. Acho que você vai ter que editar isso aí. E aí, eu queria ter muito uma boneca, eu contei isso. Eu contei esse testemunho, porque mais tarde eu já estava na missão e eu estava trabalhando com uma equipe. E a gente estava fazendo um seminário numa igreja, e eu com uma equipe, e aí, numa das aulas, renúncia de direito é o nome da aula. E os alunos foram convidados a renunciar aquilo que era pesado para eles, aquilo que era de muito valor, aquilo que era especial demais. Então, quando eles foram convidados a renunciar aquilo, alguns assim tiveram, assim, poxa, mas eu tenho que dar isso aqui, não sei o quê. E lógico que a gente faz todo um cenário e tal, e você vai entrando pelos cenários e você vai se encontrando com placas no chão, que você tem que seguir aquelas placas e fazer algumas coisas que as placas estão dizendo. E são todos textos bíblicos. Então, quando você pega aquilo que é de valor e que você leva, você entra na sala do trono, a gente faz uma tenda onde tem o Santo dos Santos, você tem que depositar ali aquilo que você vai renunciar para Deus.
E daí, quando você entra ali, tem um versículo que diz assim, se você tem alguma coisa contra o seu irmão, vai, conserta e depois traz a sua oferta. Então o pessoal entrava, se deparava com aquilo e voltava. E tinha uma senhora que trabalhava numa casa de uma senhora muito rica, lá da cidade, e a filha da senhora deu uma boneca para ela, para essa mulher. Mentira, uma Suzy. Não era uma Suzy. Era aqueles bonecas tipo bebê reborn, né? Meu, mas isso é caro. Já era caro. Deu uma boneca daquela, assim, né? E ela, assim, aquilo que era muito de valor pra ela. Disse assim, nossa, mas eu vou ter que renunciar à minha boneca. E aí Deus foi falando pra ela que ela tinha que renunciar à boneca. E aí ela disse assim, mas vinha o meu rosto na frente dela. E eu já era adulta, gente, já tinha, nossa, nem me lembrava mais da tal da boneca. E aí ela veio e tinha um monte de uma sacola grande, assim, a boneca era grande, e cheio de papel, assim, esses papel de decoração, né, que você põe assim. E aí ela disse assim, só olhe depois que eu for embora. Não abra agora, pastora. Ela foi, entregou a oferta, porque assim, se Deus te falasse para você renunciar aquilo para alguém, você tinha que ir e procurar alguém renunciar, né? Ou para Deus, deixar lá no altar de Deus. E ela veio com aquilo, né? Disse assim, tá bom, vou abrir depois então, né? E ela foi, virou de costas assim e foi embora. E daí eu peguei e puxei os papéis assim e tinha uma boneca ali dentro. Gente, foi absurdo, assim, eu comecei a chorar e as lágrimas, parecia que tinha aberto uma torneira, as lágrimas não paravam, e eu comecei a chorar, eu disse assim, meu Deus, e aí eu entendi, Deus disse assim, e agora vem a emoção, né? Deus disse assim, eu sempre percebi que você queria uma boneca. Eu nunca esqueci que você queria uma boneca. E nunca é tarde para te dar uma boneca, minha filha. E eu peguei aquela boneca e disse assim, meu Deus. Só que assim, a gente recebia, a gente tinha que reintegrar o presente da pessoa. Era só para Deus mostrar o coração. Nossa. Aí eu vi a boneca e tal. Eu fui entregar para ela, ela me abraçava assim e dizia assim, eu não quero essa boneca é sua. Essa boneca é sua. E eu contei esse testemunho nessa célula. E a mulher, tinha uma mulher lá, dona da casa, que ela nunca teve uma boneca. A dona da casa lá no Rio Grande do Sul. Comecei isso falando desse testemunho. E eu já vou terminar. E aí eu peguei e falei assim pra ela. Eu falei, né, do meu testemunho e ela começou a chorar. Eu disse, meu Deus, e agora, né? Tô aqui dando uma palavra, contei meu testemunho dela, disse assim. Daí ela disse assim, pastor, eu preciso falar. Eu disse assim, fala, mulher, que Isaguia vai lá. Ela disse assim, que ela nunca teve uma boneca. Uma história conectada. Igual. E o sonho dela era ter uma boneca. Só que o sonho dela era ter uma boneca reborn, aquela bebê. E o meu era uma Suzy. E aí, e ela disse assim, que um dia a mãe dela comprou uma boneca. E levou para a sobrinha dela, ou prima, uma coisa assim. E olha só, e ela nunca teve boneca. A mãe dela nunca comprou uma boneca para ela. E a mãe vai levar para a sobrinha ou prima, alguma coisa assim, a boneca. E fica a boneca dentro do maleiro, assim, do ônibus. E se perde a boneca. E ela disse assim, a moça, né? Faz muito tempo essa história. Ela diz assim, hoje eu sei que Deus sabe que eu quero uma boneca. O marido dela comprou uma boneca pra ela. Tá brincando. Foi um negócio assim. Então isso é cura, gente. Isso é cura. E numa boneca. Isso é cura. Cura depois. A cura me curou, porque eu entendi que Deus sabia do desejo do meu coração, mesmo que eu já era uma mulher. Mesmo que eu já trabalhava com cura. Deus sabia que eu tinha vontade de ter uma boneca. Não foi a Suzy, mas foi uma boneca. Ele não esqueceu. Deus não esquece. Então vale a pena procurar a cura. Vale a pena procurar a cura. Nas mínimas coisas vale a pena. A gente não sabe o que a pessoa pode se tornar lá na frente. Então assim, eu animo, né? Enfim. Eu também, gente. Ó, eu passei pelas mãos
da pastora Olga, né? E é um processo. Quero dizer para você também que é um processo, né? Todos nós vivemos processos. E eu vivo alguns processos também com ela. E, cara, não teve melhor forma da gente fechar esse momento. A gente já vai para algumas perguntas. Se tiver algumas perguntas aqui, tem formulado já? Tranquilo? Algum? Se não tiver, tranquilo também. E não tem melhor forma da gente encerrar esse episódio do Pode Ser com cura através de uma coisa simples, uma boneca. Uma boneca. E eu quero incentivar você também, assim como ela fez, a procurar cura. Tem áreas que você ainda não sabe que precisa ser curado. Talvez você até diz assim também, né? Não, mas eu já fui curado daquilo, eu nem choro mais. Nem choro mais. Não, meu pai me bateu, mas eu nem choro mais. Tô bem, tô tranquilo. E na verdade, quando você vai cavar aquilo, você descobre muita coisa boa e ruim. E Deus pode nos curar através disso e através de pessoas. E uma dessas pessoas é a pastora Olga. Muito obrigado, tá, pastora Olga? Obrigado por esse momento, obrigado por ter compartilhado esse tempinho aqui com a gente. Amém. E a gente espera muito que atinja você, tá bom? Desse outro lado, e isso se espalhe como se espalhou lá pro Rio Grande do Sul, com coisas simples como uma boneca, amém? E que esse episódio fique aqui marcado nas nossas vidas e na tua vida também, tá bom, gente? Ó, mais uma vez, obrigado a você, obrigado a pastora Olga. Obrigada, gente. Não deixa de visitar as nossas redes sociais, @serigreja_, vai lá, acompanha os nossos conteúdos, que eu tenho certeza que eles vão te abençoar. Deixa o like, se inscreve, tá bom? E deixa um comentário bem legal, tá bom? Que eu tenho certeza que a pastora Olga, assim que ela vê, ela vai te responder, que ela também, né? Todo mundo tem conta no YouTube e ela vai te responder lá também, tenho certeza. Amém? Fechado? Muito obrigado, gente. Valeu, até a próxima. Tchau, tchau.